Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma Quintas Empreendedoras Live, um projeto da CDL Salvador, com o lema de conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio. Estou vendo aqui, já está entrando Leão, Cris Leão, Rosângela, Tony Tauil, seja muito bem-vindo, todo mundo seja muito bem-vindo. Nossa conversa hoje, nessa Quintas Empreendedoras Live, será com Mirela Cubilhas, que é administradora e pós-graduada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e diretora da EnaShop. Mirela vai conversar conosco hoje sobre consumo em shoppings, perspectivas em tempos de pandemia. Temos aqui já a presença da nossa convidada. Vou pedir aqui para poder Mirela já dividir tela comigo. Olha aí, Luzia Novis, muito bem-vinda. Tony Tauil, aqui, FCDL Bahia, muito obrigado pela presença. Mirela, ela surgiu aqui, iluminando essa manhã. Muito obrigado pela sua presença. A CDL Salvador tem a honra de receber você nas nossas Quintas Empreendedoras. Muito obrigada, Fausto. Eu que estou muito feliz de estar aqui com você, dividindo essa manhã, para a gente trocar um pouco de experiências. É esse bate-papo que a gente vai ter a partir de agora, com um tema que é um tema de muito interesse, né, Mirela, para todo mundo, que é exatamente o quê? Fale aí você sobre o tema que a gente vai conversar. Bom, a gente vai falar sobre consumo, a gente vai falar sobre protocolos de reabertura, antes da pandemia, pós-pandemia. E vamos ver aí o que o pessoal vai querer fazer perguntas, vamos por aí sim. Vai por aí. Antes eu quero pedir licença de todos para poder apresentar formalmente a nossa convidada muito especial dessa manhã de hoje, que é Mirela Cubilhas. Mirela Cubilhas, ela é administradora, ela é pós-graduada em marketing pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e também é diretora da EnaShop. Eu queria, Mirela, que você falasse um pouco para a gente, só para poder situar todo mundo, o que exatamente é a organização EnaShop e quais são os shoppings que são administrados por essa instituição. Bom, Fausto, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Fausto? Bom, todo mundo ouvindo perfeitamente. Ok. Bom, então a EnaShop é uma empresa que ela comercializa, administra, planeja e faz a administração de empreendimentos empresariais, multifuncionais e shopping center. Em todo o Brasil, nós temos uma administração de shopping e empreendimentos em São Paulo, em Brasília e aqui na Bahia. Tanto no interior, que é lá em Serrinha, nós administramos um shopping, quanto aqui em Salvador, que nós administramos o Shopping Barra, o Passeio, o Itaigara, o Piedade, o Mercado Rio Vermelho, a Ceazinha, e alguns empreendimentos também empresariais e multifuncionais. Nossa, então vocês já viram aí que já entrou aí, a gente está vendo aqui, já entrou o Bruno, Gilson da Hora está aqui seguindo a gente, Karina Brito, nossa querida Karina Brito, Silvio Correia, superintendente da CDL, também presente. Bem, os amigos estão chegando, viu, Mirela, para poder acompanhar a nossa conversa, né? Estou vindo, coisa boa. Obrigada aí, Kari, Gil, Silvio. Muito bom ter vocês aqui conosco. Então, a minha primeira pergunta, Mirela, para você, para a gente fazer aí nossa abertura dessa conversa que vai entre consumo, entre shopping, e a gente vai falar também sobre pandemia, sobre protocolo, sobre tudo. Mas a minha primeira pergunta para você é sobre o shopping center, né? O equipamento shopping center, né? Nós vivemos numa sociedade em que esse equipamento passou a ter uma importância na vida e no coração de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você trabalha diretamente com esses equipamentos. Que lugar é esse que o shopping center ocupa no fazer e no coração de todo mundo? Bom, Fausto, falar de shopping center é uma delícia, né? É o que a gente mais gosta de fazer. E o shopping já deixou de ser um local simplesmente de consumo. Ele passa a ser um ambiente de socialização, ele é um ambiente de viver experiências memoráveis. Inclusive, tem um sociólogo, o Ray Oldenburg, que fala sobre o terceiro lugar. Né? Ele, mediante um caos urbano, ele dizia que as cafeterias e os restaurantes era aquele ambiente oásis para você sair desse ambiente desesperador do dia a dia. E o shopping center foi lá e se apropriou muito bem desse conceito. Então, o que seria esse terceiro lugar? O primeiro nós consideramos a nossa casa,
O segundo lugar, o nosso ambiente de trabalho. E o terceiro lugar, aquele ambiente gostoso de você encontrar com os amigos, tomar um café, tomar um sorvete e, claro, resolver a sua vida, né? Fazer suas compras, porque como é que a gente vive sem um shopping center? É difícil, porque tudo acontece lá dentro, não é isso? Sem contar na parte econômica, porque hoje o shopping center, ele representa 2,7% do PIB brasileiro, né? E também ele tem mais de 3 milhões de empregos, ele emprega mais de 3 milhões de pessoas. Isso são dados da Abrace, então a gente tem sim um ambiente extremamente gostoso de estar, né? Onde a gente vive todas essas experiências, ele tem um lado econômico também muito importante. Nossa, olha, quero aqui também dar as boas-vindas, Mirela, para o presidente da CDL Salvador, Alberto da Rocha Nunes, que já está te parabenizando aqui ao vivo para todo mundo. Alberto. Presidente Alberto, obrigado aí pela atenção. Nosso presidente. Naildo Macedo também está prestigiando a gente, Eliezer Schnittman, Kátia Tauí, obrigado também, Kátia, Gilson da Hora, tem muita gente aí que já está participando aqui conosco, né? E aí, a minha primeira pergunta para quem entrou aí depois, para a Mirela, foi sobre que espaço é esse que o shopping ocupa dentro da arquitetura da cidade, né, da geografia da cidade, mas também no coração, na geografia do coração de todos. E Mirela trouxe aí essas informações importantíssimas de que o shopping ocupa o local do encontro e ocupa também como essa posição econômica importante, né, de 3 milhões de empregos. Estou certo, Mirela? 3 milhões de empregos. Exatamente. Segundo dados oficiais. E aí isso daí já me leva à minha próxima pergunta para você, que é exatamente sobre tendências de consumo, né, dos últimos anos. Eu queria que a gente focasse agora um pouco no antes da pandemia, né, nesse passado muito recente nosso, né? Você que é uma estudiosa de consumo e sempre antenada com tendências e tudo, e está ligada aí, né? A gente admira muito. Quais foram os principais desafios, Mirela, que você percebe que o shopping, enquanto centro de consumo, estava enfrentando antes da pandemia, né? Qual era o ambiente que o shopping estava se inserindo nessas mudanças aí de consumo mundial e também mudança econômica? Bom, Fausto, eu acho que o nosso primeiro desafio foi sair daquela crise horrorosa 2015, 2016, onde perdurou por 2017, 2018, e quando chega no final de 2019, a gente começa a dar sinais positivos, o índice de confiança do consumidor sobe um pouco, agora em final de fevereiro, início de março, sinais claros de que a nossa ia alavancar as nossas vendas, né, os nossos lojistas, enfim. Mas veio a pandemia, né? Então eu acho que o primeiro desafio foi esse e agora a gente vai partir para um novo momento. E o segundo desafio, e que a gente já vinha trabalhando muito sobre isso, era sobre o mundo digital. Alguns lojistas já estão mais avançados nesse aspecto, os shoppings já vinham trabalhando principalmente nos canais, nos omnichannels da vida, né? Os multicanais, para que a gente pudesse alcançar esse consumidor na hora que ele quisesse. E então, esses são para mim os maiores desafios, né? Então, como eu falei, alguns lojistas já avançaram muito nisso, mas outros ainda não se mexeram. Me lembro, inclusive, no pós-NRF que a CDL fez, o Alberto falou muito sobre isso, né? Que a gente precisava acelerar, porque isso era uma tendência, e é mesmo. Mas o físico vai acabar? Não, de forma nenhuma, mas todo mundo precisa estar no ambiente digital. Né? Então, eu acho que esses aí são os nossos maiores desafios. E isso daí, Mirela, você já percebia tanto nos teóricos de quem pensava varejo, como também quem estava atuando na prática, como já uma indicação, um recado que estava sendo dado para os varejistas dessa questão de investimento no digital. Isso tudo mesmo antes da pandemia, é isso mesmo? Exatamente, antes da pandemia. O que acontece com a pandemia, tudo isso se acelerou, né? Então, as pessoas tiveram aí que agilizar os seus processos para atender e para ter uma possibilidade de venda. E aí já leva para a minha próxima pergunta para você, que é justamente entramos nesse tempo, né, que é esse tempo incomum, que é essa pandemia que veio e aí surpreendeu o mundo, né? Não é algo, é uma pandemia, ela está no mundo inteiro e aí os lojistas foram surpreendidos, mas os equipamentos, os consumidores, as pessoas do mundo todo tiveram que seguir novos protocolos de vida, né?
de relacionamento através das medidas restritivas. Eu queria que você falasse um pouco, com foco nos equipamentos de shopping, né? Qual foi esse impacto que foi trazido pela pandemia para o equipamento de shopping e como que o equipamento reagiu a isso, de alguma forma, para também continuar promovendo o consumo. Tá. O impacto direto foi que a gente criou uma possibilidade de venda realizando o drive-thru e o delivery, né? Essas duas possibilidades foram reais, a gente teve que ser rápidos, ágeis, para que isso pudesse acontecer. E aí fizemos tudo isso com muita segurança e responsabilidade, né? Os espaçamentos entre a entrega lá no delivery precisavam ser de 3 metros, tinha todo um protocolo de segurança, o funcionamento é apenas de meio-dia às 20 horas, de segunda a sábado. A gente precisava se comunicar, o lojista, né, tinha que dar o retorno para a gente também, para poder se apropriar desta possibilidade. Então, rapidamente, nós nos adaptamos, nós somos mesmo camaleões, né? Porque a gente se transforma à medida que é necessário. O WhatsApp simplesmente virou um canal de vendas, né? Não era mais uma comunicação simplesmente. Ele virou um canal de vendas, literalmente. E claro, aqueles lojistas que já tinham um e-commerce mais estabelecido, mais já sólido, eles saíram um pouco mais com mais rapidez, mas a partir dos canais digitais, ou seja, o consumidor entra no site dos shoppings, e vou lhe dizer, não são os shoppings apenas que é na Shopping Admission, não, são todos os shoppings. Todos os shoppings estão juntos e todos os shoppings oferecem essas possibilidades, né, do delivery e do drive-thru. Mas com toda a segurança, com todo um protocolo seguido, o cliente faz o contato com a loja, entra no canal digital, escolhe qual é a loja, conversa com o vendedor, escolhe o seu produto, marca um horário, vai no shopping, via carro, não pode saltar, recebe o seu produto, o vendedor já higienizou o produto, já está ali com um álcool gel para oferecer ao cliente antes e depois do recebimento do produto. Então, assim, foi um ato prático que nós tivemos, gerando uma possibilidade realmente de vendas para o nosso lojista e a possibilidade de compra para o nosso consumidor. Isso daí eu queria até te contar uma experiência prática minha, vivencial, que durante esse tempo, Mirela, eu fui a 2 shoppings diferentes e tive essa experiência de compra através de drive-thru e foi muito bem sucedido. A compra foi fechada através de WhatsApp. Eu fui com o meu carro, fiquei 3 minutos somente lá dentro, recebi o produto higienizado com alguém que estava de máscara, que me ofereceu álcool gel, que estava usando álcool gel, com o produto completamente higienizado. Então, a minha experiência nessa modalidade aí de consumo foi espetacular e todos os equipamentos que eu visitei para isso estavam completamente preparados e de uma maneira rápida e segura. Ô Fausto, inclusive é uma forma de criar um relacionamento desse vendedor com o cliente. Quando você está falando pelo WhatsApp com a pessoa, você está se sentindo muito próximo ainda, né? E isso você estreita cada vez mais esse relacionamento. Agora a gente vê, eu queria te fazer uma pergunta, Mirela, no seguinte, a gente vê, né, e principalmente os consumidores apontam isso, que mesmo os equipamentos disponibilizando esse meio de consumo, como drive-thru ou como delivery, nem todos os lojistas do equipamento, eles estavam de alguma forma já organizados em sua gestão, né, por diversos motivos. Claro que o lojista tem seus motivos e temos sim que respeitar e tá ok, né? Mas qual é o conselho que a gente pode dar para aqueles lojistas que ainda não se organizaram para essa modalidade, mas têm desejo de organizar e de alguma forma precisam de ajuda? Eles podem contar com a ajuda do equipamento, do marketing? Como é que você dá aí um conselho para quem quer usar? Gente, dificuldade zero. Liga para o marketing, entre em contato com o marketing. Você só precisa mandar a logomarca da loja, o contato por onde você quer conversar e ter esse contato com o cliente. Você não precisa ter o e-commerce estruturado. Não, é um canal de comunicação, né? E a partir do momento que o cliente entra em contato com você, você trabalha essa venda. Ou seja, não tem dificuldade. A minha recomendação é, se não ligaram ainda, entre em contato urgente com o marketing, conversem com eles e isso se resolve rapidamente. Nossa, então aí, olha, uma dica de ouro dada por Mirela Tobilhas para os lojistas que ainda não estão inseridos nesse sistema de
consumo através de drive-thru ou delivery, mas que desejam de alguma forma aprender mais sobre isso, né? É muito importante que nesse momento a gente se ampare mutuamente e aí os equipamentos estão abertos para isso. Palavras aí de Mirela Cubilha sobre isso. Mirela, dando um passo adiante para algo que está sendo de uma curiosidade de toda a comunidade, né? A gente tem visto, e agora eu já quero entrar propriamente na questão da pandemia mesmo, né? A gente tem visto que com a evolução de todos os passos que estão sendo dados, alguns estados já começam a flexibilizar e alguns shoppings já estão abertos, né? Em outras praças, em outros locais. Já tem uma flexibilização da abertura do comércio. Como que aqui, no nosso espaço geográfico, né? Como é que aqui em Salvador, e até eu acho que talvez na Bahia, né? Se você puder falar sobre isso, como é que está sendo feita essa negociação para a reabertura de shopping e quais são os novos protocolos, que eu sei que alguns já estão estabelecidos e outros ainda estão em discussão, mas eu queria que você nos dissesse, né, se você pode até falar sobre esses que estão em discussão, para que a gente fique um pouco atento a isso, né? Como que tanto os lojistas como os consumidores precisam se preparar para essa nossa tão aguardada reabertura desse espaço que a gente tanto ama, que é o shopping center. Tá, Fausto. Hoje nós temos, dos 577 shoppings no Brasil, 431 já estão abertos. Esses foram números também da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center. Isso significa 75%, né? Trazendo essa realidade para o nosso estado, né? Para a nossa cidade especificamente. A decisão de abrir é do poder público, não é nossa. E a gente vem, tanto vocês da CDL, quanto nós, Shopping Center, Federação do Comércio, todos juntos, a gente criou um diálogo, sim, com o prefeito, com a prefeitura, e vocês devem ter visto mesmo, na segunda-feira ele falou no pronunciamento que ele só reabriria Shopping Center depois que ele conseguisse chegar a 70% de ocupação dos leitos de UTI. Na segunda-feira, ele falou que ainda estava em 84%. Mas hoje, antes de entrar na live, eu fui no site da prefeitura e lá consta já em 76%. Então, assim, vamos acompanhar, mas, de fato, é uma decisão do poder público, né? Essa data... Do poder público, sim. Essa data, infelizmente, não sabemos. O que sabemos é essa condição que eles criaram para que isso acontecesse, né? E a gente espera que seja o mais rápido possível, porque nós, do lado de cá, Shopping Center, e novamente... Todos os shoppings em Salvador estão prontos para essa reabertura. E com muita segurança e responsabilidade. E digo, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Bela Vista, Shopping Barra, Piedade, Lapa, Salvador Norte, Itaigara, Passeio, Paralela, Parque Shopping, está todo mundo, Salvador Norte, todo mundo pronto. Todo mundo pronto. Sinalizações já estabelecidas, com orientação ao público, e você me perguntou aí sobre protocolos. Primeiro que shopping center não é um novos ambiente... protocolos, né? Não é um ambiente desorganizado. As pessoas entram com organização, sem aglomeração, normalmente, né? Antes de pandemia mesmo. Então, só tem aglomeração quando o marketing resolve fazer evento, né? E isso a gente não vai fazer. Tenha certeza que isso nós não faríamos, está inclusive não no protocolo. Nos planos. Não. Inclusive, a Abrace estabeleceu um protocolo muito rígido, nacional, onde os municípios, estados e municípios vêm pegando esse protocolo e ajustando as suas realidades. E a Abrace, dentre um dos itens, é a orientação de não fazer esse tipo de ação, óbvio. Né? E esse protocolo rigoroso que a Abrace fez tem a chancela, inclusive, do Hospital Sírio-Libanês, o que nos dá ainda mais um conforto, né? E segurança. E shopping center é um ambiente controlado. Então, o que acontecer, a gente tem o poder de reagir e fazer algo. Né? É muito confortável a gente saber disso. Né? Eu acho importante deixar isso claro. É um ambiente seguro. E com relação aos protocolos, vou passar aqui alguns itens importantes. Por exemplo, quando o consumidor chegar de carro, né, os nossos estacionamentos estarão apenas com 50% da ocupação.
Quando você passar pela cancela, você não vai ter que apertar, botar o dedinho ali para tirar o ticket do estacionamento, porque automaticamente ele vai sair, você simplesmente vai retirar aquele ticket. Estacionou o carro, você vai entrar... Sem contato físico com o Sem botão, né, Mirella? nada de contato físico com o botão, apenas no ticket. E quando você entrar no shopping, tapetes sanitizantes, vai medir temperatura sim, utilização de máscara é obrigatório, é lei para todos, né? Tá? Então não saiam de casa sem suas máscaras. Então entrou no shopping com sua máscara, nos corredores vão ter álcool gel disponível, as escadas rolantes têm um distanciamento exigido, então a cada 3 degraus, ou até mesmo as escadas fixas vão estar distanciamento das pessoas de 3 degraus. Também o Isso daí isolamento... através... Isso daí, desculpe, Mirella, quando você fala desse distanciamento, escada rolante, tudo isso é através de adesivagem, através de uma informação física colocada? Exatamente. Quando eu falei que os shoppings estão prontos e com as suas sinalizações, é exatamente sobre isso que a gente está falando. Vai ter um adesivo explicando que a cada 3 degraus você deve ter uma pessoa. Assim como nas escadas fixas mesmo, tem lá um adesivo também dizendo aqui, 3 degraus, distância. Isso é muito importante. Né? O que mais que eu poderia falar? Deixa eu ver. Nas entradas já falei. Aferição de temperatura, Mirella? Aferição de temperatura logo na entrada, eu já tinha falado sobre isso. O nosso ar-condicionado, os ar-condicionados dos shoppings, por lei, a gente segue o PMOC, que é um plano de manutenção, operação e controle, e a gente está sim fazendo renovação, porque existe sempre uma questão, o ar-condicionado e tal, Não, a gente está com plena segurança e tranquilidade com relação a isso, então existe uma constante renovação do ar. Então não se preocupem, não se preocupem com isso. Importantíssima essa informação. Bom, na hora da reabertura também, a gente vem conversando com a prefeitura para que ele seja um horário diferenciado, das 12 às 20, é o que a gente vem conversando, até pegando experiências de outras praças, porque, por exemplo, São Paulo, e quando nós abrimos lá o Shopping Parque da cidade, que teve que abrir com apenas 4 horas de duração. O que acontece com isso? Você reduz o horário de funcionamento e pode causar aglomeração de pessoas ali dentro. Então é melhor você dar um espaçamento maior, né? Uma opção de tempo maior, para que o consumidor tenha essa flexibilidade de ir ao shopping sem estar em contato com muita gente. Além disso, a gente foge do horário do rush hour, né? Daquele horário de pico, que as pessoas estão sempre no transporte público, dando aí um pouco mais de segurança até para os nossos funcionários. E falando em funcionários, aqueles que estão no grupo de risco, e aí tem o item lá, isolamento social, não devem retornar aos trabalhos. E grupo de risco são pessoas que têm problemas cardiológicos, respiratórios, aí tem toda lá uma discriminação das pessoas que fazem parte desse grupo de risco. Certo. Então a gente viu aqui, ó, a Mirella está colocando agora para a gente, Mirella Cubilhas, para quem entrou agora, seja muito bem-vindo. A gente está aqui numa conversa com Mirella Cubilhas, que é diretora da Enashop. A gente está falando sobre consumo em shoppings em tempos de pandemia. E Mirella está especificando alguns protocolos que serão implantados nos equipamentos nessa nossa esperada reabertura dos shoppings. E aí, entre esses, a gente pode destacar aí aferição de temperatura para todas as pessoas que forem entrar no equipamento, distanciamento entre as pessoas que estão dentro do shopping em escadas rolantes e também em escadas. Acredito que também isso daí se vai para elevadores também, né, Mirella? Com quantitativo limitado de uso de elevadores? Sim, capacidade de 30%, dando prioridade sempre aos idosos, gestantes, PNE, então... Né? Vamos deixar os elevadores para essas pessoas que realmente precisam. Precisam de elevadores. Então, aí, uma especificidade de elevadores, ela também colocou para a gente uma informação importantíssima, que é a redução de 50% das vagas de estacionamento, porque isso já faz com que haja uma circulação menor de pessoas dentro do shopping. E aí, Tony Tauil fez uma pergunta interessante aqui para a gente, Mirella, que é sobre a fiscalização disso que está sendo colocado como fundamental, né? Essa fiscalização é fiscalização interna, o próprio equipamento vai fiscalizar, ou é uma fiscalização que também está sujeita a órgãos externos?
órgãos externos vai estar fiscalizando o shopping o tempo inteiro e, consequentemente, a administração vai estar fiscalizando o lojista. Que existem protocolos. Então, é uma Todo escadinha, mundo, todo mundo em ajudando função, todo mundo claro, a ser claro, nós estamos, é, assim, a gente precisa ter cuidado, né? A gente vai fazer uma reabertura, mas é uma reabertura com muita segurança. Isso precisa ficar muito claro. A gente, e precisa reabrir. E a gente está muito seguro de que a gente pode reabrir. Da nossa parte. Cabe, novamente, ao poder público estar claro, definindo sobre isso. Alguém acho que comentou alguma coisa sobre Valet. O nosso Valet não vai estar funcionando. Eu não sim, comentei isso, mas é importante aham, falar. O nosso Valet não vai estar funcionando, justamente para ter essa prevenção, né? Tomar esse cuidado. claro, de menos pessoas estarem próximas ou então tocando em objetos que pertencem a É, outras pessoas, inclusive um carro, né? exatamente, exatamente. Bom, eu É, falei de e aí, protocolo de shopping, pode. desculpa. Eu falei protocolo de shopping e você tinha me perguntado também um pouco sobre a parte do lojista. Foi isso, Fausto? Me corrija se eu estiver equivocada. É, corretíssimo, porque eu acho que isso daí é um esforço conjunto, né, Mirella? Então, assim, o shopping está aí, você está colocando de uma forma muito clara todo o esforço e intenção, porque o shopping já está preparado para oferecer o ambiente mais seguro possível, um ambiente absolutamente seguro para todas as pessoas que lá dentro estão, tanto os lojistas como funcionários, como consumidores. Mas o shopping é uma das pontas, né? O equipamento é uma das pontas. Então a gente tem a outra ponta, que é o consumidor, e você colocou aí claramente de que o uso de máscara é obrigatório. Parece repetitivo quando a gente traz essa informação, mas a gente tem que lembrar que estamos numa cidade que recentemente tivemos aqui agora o calçadão da Barra completamente fechado para circulação, porque a população da cidade, que sabe que é obrigatório o uso de máscara, estava sem máscara em aglomeração dentro do calçadão. Então nunca é demais a gente repetir. Quando tivermos essa nossa esperada reabertura do shopping, por favor, a população precisa usar máscara para se proteger e proteger o outro. Então temos aí a parte que é do equipamento, a parte que é do consumidor, e eu queria te ouvir agora um pouco sobre o lojista, né? O que é que o lojista também pode, até nesse momento em que ainda não estamos abertos, se planejar e se preparar para essa abertura, pensando no seu negócio, no seu empreendimento, nesses novos protocolos? Bom, hoje, Fausto, o que nós temos é o decreto da Prefeitura que foi informado no dia 1º de junho, de número 32.461/20, onde ele estabelece algumas coisas, né? O protocolo setorial específico ainda está em discussão e a gente fala sobre ele daqui a pouquinho. Mas nesse protocolo do dia Tá 1º de bom. junho, ele já estabelece que lojas acima de 200 metros quadrados, eles precisam ser medidas as temperaturas de todos que ali adentrarem, funcionários, terceirizados e clientes. E aqueles que tiverem com temperatura superior a 37,5, eles não poderão adentrar a loja, tá? O estabelecimento. Além disso, a capacidade daquela loja ela está limitada a uma pessoa a cada 9 metros quadrados. Então, isso também para ter esse controle de quantidade de pessoas no estabelecimento. O uso de EPIs, né, do equipamento de proteção individual, o empregador precisa oferecer para todos os funcionários. Os caixas deverão ter aquela face shield se não conseguirem colocar uma barra de acrílico ou vidro. E mesmo assim, aí é uma recomendação nossa que, tendo isso, é importante que tenha a face shield, né? Que tenha um contato mais próximo das pessoas nos caixas. A maquininha de pagamento, ela deve estar envolta num plástico filme e ser higienizada antes e depois da utilização, né, do cliente. Aquelas operações que gerem filas devem ser marcados dentro no piso o distanciamento necessário para que as pessoas não fiquem muito próximas umas Sim. das outras e ter álcool gel na entrada das lojas para serem oferecido a esses clientes, né? Tanto oferecido, porque às vezes alguém pode ter uma resistência e tal, mas precisa estar ali disponível para que eles se sintam confortáveis e confiantes. Esse é um protocolo que já está no decreto, né? O que a gente vem conversando, e novamente, todos juntos, lojistas, através da CDL, Fé Comércio,
CNDL e agente do lado de cá do shopping center, né? A prefeitura quer aí colocar alguns outros protocolos e dentre eles é alguma coisa que a gente precisa se planejar, ou melhor, os lojistas precisam se planejar porque nós shoppings a gente já fez todas essas cotações, é testar os nossos funcionários antes da reabertura, testar o Covid, né? Ou com um teste rápido ou sorológico, mas antes da abertura nós precisar fazer esse teste. Então, recomendo que quem ainda não tem essa cotação, veja, procure, mas na hora que disser que tem que fazer, nós, shopping, já faremos, imediatamente. Também está se discutindo a capacidade dentro da loja e dentro dessas lojas menores do que 200 metros, se fala em uma pessoa a cada 3 metros quadrados. Né? Então, isso vai precisar estar sinalizado na entrada da loja. Capacidade máxima, tantas pessoas, alguma coisa nesse sentido. E, bom, parte de vestuário. Não vai poder experimentar roupa, né? Ter contato, experimentar. Então, esse é um assunto que também está no protocolo setorial, que eu preciso alertar. Não está definido ainda, isso não é um decreto, isso é um protocolo que está sendo discutido entre lojistas, shoppings e prefeitura, tá certo? É bom alertar sobre isso. E também reorganizar, talvez o lojista precise reorganizar o layout da loja para tentar dar uma organizada na entrada, se tiver uma mesinha de centro com um expositor de produtos, entrar por um lado, sair por outro, né, e fazer com que esse cliente fique confortável e seguro dentro da própria loja. Eu acho que eu passei por quase todos os pontos. Eu acho que você trouxe aí questões importantíssimas para poder serem pensadas já e aí até anotadas pelos lojistas nesse momento. E aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez da fala de Mirela, em que ela coloca de alguns protocolos que já foram estabelecidos em decreto e que esses já estão válidos, né? E ela traz para a gente como assim, um vislumbre do que pode vir por aí, porque, pelo que ela mesma coloca, isso ainda está em discussão, isso está em ajuste, que são os protocolos setoriais. Então, a gente vê aí de que, pelo que já está estabelecido, algumas coisas, sim, essas já podemos confirmar, como a aferição de temperatura, e me parece, essa aferição de temperatura, Mirela, me permita te perguntar, além dela acontecer na entrada do equipamento, existe a possibilidade dela ter a necessidade de acontecer na porta de cada loja? Tem essa possibilidade. Ou não sabemos ainda? Não, a gente não sabe. No protocolo setorial tinha essa possibilidade, mas assim, eu não acho nem necessário, porque uma vez que a gente já vai estar medindo todo mundo que entre no shopping, inclusive funcionários, consumidores, para que novamente dentro da aquela loja? População já está. Eu acho que não há necessidade, entendeu, Fausto? Mas assim, a gente precisa, de fato, aguardar aí a resposta do poder público. Álcool gel, que tem, aí sim, álcool gel acredito que vai ser disponibilizado tanto nos locais de mais circulação do equipamento, como também vai ser necessário que seja dentro da loja. Oferecido por cada lojista, né? As EPIs, que os lojistas também já podem se antecipar, pelo que a gente está percebendo, e já pode providenciar essas EPIs de acordo com a sua equipe, né, da necessidade da sua equipe, né, de cada funcionário, né? Isso daí é importante que tenha essa antecipação de planejamento para essa reabertura. E uma coisa importantíssima que você trouxe, que é pensar o layout da loja, né? Já que estamos nesses novos tempos, esse layout tem que ter uma disposição em que a circulação da loja fique muito livre, né? E que tanto a entrada como a saída não gere nenhum tipo de esbarrão um no outro, né? Vamos ver como é que a gente faz essa fluxo de pessoas dentro da loja acontecer de modo, tudo isso, Mirela, reforçando, tudo isso, pelo que eu percebo, você está nos dizendo como tornar também o consumidor mais com sentimento de segurança para poder estar dentro do local. É isso? Sim, exatamente, Fausto. Porque se ele não se sente seguro, ele não vai. Ele pode ir na primeira vez, mas na segunda vez ele não vai voltar. E a gente fala um pouquinho mais na frente sobre esse item ainda. Perfeito, mas então a gente tem aí que pensar, deixar as pessoas aí já com essa questão na cabeça de repensar o layout,
né, repensar aí a forma como isso vai ser comunicado, da capacidade máxima de cada loja, e eu acho que talvez os equipamentos vão pensar em uma homogeneização de como é que vai ser feita essa comunicação, se é através Sim, de já tem. adesivo de vitrine. Já Exatamente. temos? Temos. Então, vocês vejam aí que tudo que a gente traz, o equipamento já estão realmente preparados para essa abertura. E aí a grande dúvida que você nos coloca aí, mas a gente não tem certeza do que vai acontecer, é se vai ser ou não necessário a testagem do Covid na totalidade dos funcionários, né, e trabalhadores e que vão estar ali dentro da loja. Né? Isso daí eu acho que ainda está em discussão. Tem aí uma chance de ter essa necessidade, pode ser que não tenha essa necessidade. Em qualquer caso, você daria uma indicação, Mirela, de que mesmo que isso venha a não ser necessário, mas com a possibilidade de também ser, que os lojistas já se antecipem, pelo menos coloquem isso no seu planejamento, para que eles saibam quais são os laboratórios que testam, quanto custa, se algum pacote pode ser oferecido para os seus funcionários, de modo que eles não sejam surpreendidos de última hora com essa informação? Eu acho muito importante. Eu acho que o planejamento de reabertura tem que existir todos os dias. A gente não sabe quando reabre. Aí vem o prefeito na próxima semana e vai com a feliz notícia dizer que vai reabrir. A gente tem que estar pronto nesse aspecto. E se ele soltar esse protocolo mesmo, então assim, ver quais são os laboratórios, ver quais são os valores, fazer a cotação, planejar tudo direitinho e deixar tudo pronto. Porque na hora que isso for uma exigência legal, a gente precisa executar. Perfeito. Acho que ficou muito claro aí para todos os nossos seguidores quais são esses protocolos, os que já estão, voltando mais uma vez, os que já estão aí estabelecidos como válidos e aqueles que estão com possibilidade de serem estabelecidos como válido. A discussão continua. As instituições, os equipamentos, a própria CDL também está envolvida nisso daí, juntamente com os lojistas, né? Para benefício dos lojistas. Agora, me permita elogiar a atuação, desculpa, me permita elogiar a atuação aí de Alberto, do Tony, que vem fazendo essa interlocução junto conosco, com a prefeitura, para que a gente possa reabrir com segurança o mais rápido possível. Obrigada. Exatamente, hein? Reforçando aí a presença constante do Alberto Nunes, da CDL Salvador, nosso presidente, Tony Tauí, UFCDL, que está sempre em discussão com o poder público, participando de reuniões semanais com o prefeito, para benefício do lojista, tentando de todas as formas estabelecer esse ambiente seguro para todos para a reabertura. Né? Essa é uma batalha constante, semanal. Alberto está aqui colocando para a gente, nosso presidente, que a gente tem que pensar nessa discussão em que estamos fazendo com o poder público, caso seja necessário o teste, quanto tempo teria validade esse teste? Ou seja, esse teste teria que ser repetido de quantos e quantos dias, né? Ele tem uma validade quinzenal, mensal, semanal. Então, tudo isso ainda está em discussão, né? O poder público ainda vai se manifestar sobre esses detalhes. Não é isso, Mirela? Exatamente. Eu imagino, Fausto, que a gente testando uma vez e acompanhando, né, o nosso funcionário, e a gente vai estar ali mais próximo diariamente, eu acho que será necessário, assim, será suficiente. Necessário não, desculpa, será suficiente. Porque se alguém tiver algum indício, alguma coisa, automaticamente ele vai ser isolado, né? Vai para casa, fica lá, quarentena, 14 dias e tal, acompanha, avisa e testa especificamente aquela pessoa. Mas vamos aguardar. Claro. Por enquanto, são só comentários. Vamos aguardar e estamos juntos, né? As instituições estão juntas aí, vendo quais são as medidas mais sensatas, pensando também na situação dos lojistas como um todo. Só para fechar essa parte de protocolo, Mirela, eu queria lhe perguntar, que é uma dúvida de muitos consumidores, porque, como você sabe, eu te disse que o shopping center é a sala de estar e o local de encontro de todo mundo. Então, a parte de entretenimento, ela vai seguir esse mesmo cronograma e protocolos, ou vai ter um cronograma diferente e protocolos diferentes? Fausto, veja bem, o que a gente tem certeza absoluta é que academia e entretenimento não abrem. Cinema, parquinhos, não, teatro... Shoppings que tem teatro também. Exatamente. Não abrem. Alguém perguntou aqui, acho que foi Cris, perguntou sobre praça de alimentação. Cris, praça de alimentação está sendo discutido, né? A gente não tem um retorno da prefeitura
Num primeiro momento, a gente entendeu que ia reabrir até com o distanciamento, né, entre mesas, pulando cadeiras, colocando tudo nesse distanciamento exigido. Num segundo momento, eles já disseram que não abriria, ou seja, a gente não tem ainda uma definição sobre praça de alimentação. O que a gente tem segurança de falar é sobre academia e cinema. Então, tudo isso está em discussão, e não é só uma discussão aqui, né, Mirela? É uma discussão que está se dando em todo o território nacional, de acordo até também com a cada passo do que está evoluindo esse processo como um todo, né? Exatamente, Fausto. E aí eu queria agora te perguntar um pouco, né, e utilizar um pouco dessa inteligência que você traz para a gente, do consumo, da Mirela, que todas as instituições conhecem e admiram, que é também a pesquisadora, né? Essa pessoa que viaja pelo mundo. Mirela Cubillas viaja para outros países sempre em busca de tendências de consumo, para ouvir, para discutir em fóruns, em encontros, em grandes eventos mundiais sobre o varejo, sobre o comércio e sobre o consumo. E aí eu queria que você me falasse um pouco, Mirela, de acordo com o que você tem estudado, você tem ouvido, discutido, né? Todos esses novos hábitos e esses novos fazeres que nos foram impostos pela quarentena, né, e pela pandemia, em que trouxe um novo colorido aí para o varejo e para o consumo, né? Disso daí que se estabeleceu hoje como um novo normal, né? O que é que disso daí vai ser esquecido pós-pandemia, né? Que a gente vai voltar a práticas já estabelecidas, e o que é que veio como prática de consumo e também de varejo que você acredita que veio para ficar? O que é que fica? Qual é o legado desse momento que a gente está vivendo? Fausto, o que fica é o equilíbrio entre o físico e o digital, que eles brincam de digital, né? Isso aí, a multicanalidade veio para ficar, ou seja, o delivery, o drive-thru. A gente tem que continuar esse relacionamento com o cliente em qualquer tempo e momento. Não podemos cruzar os braços e esperar que esse cliente chegue na nossa loja. A gente precisa se relacionar com ele em outro momento. Então, essa aceleração que a pandemia trouxe na digitalização dos processos, né, no varejo, ele veio para ficar. E, mais uma vez, as pessoas ficam às vezes tensas. Mas eu não tenho como fazer. Gente, o físico não vai acabar. A gente precisa de contato. A gente precisa se relacionar com as pessoas. A compra é uma troca, né? O vendedor, quando está ali, chega e conversa com o cliente, ele está se relacionando, oferece um cafezinho tão gostoso. Ai, que saudade disso, meu Deus. Vai voltar. Então, assim, o drive veio para ficar, o delivery veio para ficar, o omnichannel está aí para ficar. Então, o que eu teria para dizer é basicamente isso, Fausto. E queria passar um pouquinho... E veio para... Só uma pergunta, Mirela, que muitas pessoas falam sobre isso. Esses canais e essas novas práticas do consumidor, elas vieram para somar ou vieram para substituir algo que existia antes? Jamais substituir, sempre para somar. É sempre uma soma. Apesar das pessoas falam novo normal. De fato é um novo normal, né? A gente vai viver tempos diferentes, nunca vivido antes, né? Ou melhor, o que a gente está vivendo agora. A gente nunca viveu antes. É preocupante, é tenso, mas a gente precisa estar em paz, com equilíbrio, com foco, né? Olhar para o futuro. E queria compartilhar com vocês assim, a nossa experiência de já ter aberto alguns shoppings em Brasília, por exemplo, o Liberty Mall e o Felicitar, e em São Paulo, o Shopping Parque da cidade. O que acontece neste primeiro momento? Né? Esse primeiro momento, o consumidor ainda receoso, mas assim, louco por uma liberdade, querendo sair de casa. Ele vai sim ao shopping. Mas essa compra do shopping, ela fica mais objetiva, mais pragmática. Então, o passeio pelos corredores... Informação importante. O passeio pelos corredores, eles ficam menos frequentes, né? Eles vão mais, de fato, com o objetivo. O que acontece com isso? O fluxo baixa, a conversão aumenta, porque ele vai focado no que ele quer, e o ticket médio aumenta também,
né? Porque ele vai focado que é aquilo e pronto. Então, isso é o que a gente vem percebendo nessa reabertura dos shoppings, que já desses 75%, né, que já estão abertos aí, a gente vem aprendendo também com a experiência dos demais. Então, isso é bom a gente ficar atento a isso. Se eu pudesse dar um recado ou assim, né, um aviso, vamos prestar atenção, lojistas, né, nossos lojistas e todos os lojistas que nos assistem, aos processos internos dentro das lojas, porque para a gente tentar ser mais ágil, sem perder a ternura, sem perder o relacionamento, claro, mas que a gente seja ágil no processo, né, do ponto de vista da compra do consumidor. Eu acho que isso é muito importante. Então, isso daí, Mirela, que você está trazendo para a gente, diz que o próprio lojista tem que ter atenção a esse novo hábito de consumo, esse novo direcionamento do consumidor, nesse momento em que ele vai voltar a frequentar fisicamente esses espaços de compra, mas que isso também, o próprio lojista tem que estar com um novo treinamento para a sua equipe, direcionado para responder a essa necessidade do consumidor de querer estar em um local onde ele já vai direcionado para poder comprar algo, sabendo que não gostaria de demorar tanto naquele local, porque ainda existe essa necessidade de ficar um pouco mais resguardado. Então todo mundo tem que maximizar isso, esse momento, de uma maneira muito feliz. É isso mesmo? É isso aí, é isso aí. E o consumidor vai estar muito feliz de estar voltando. Então, eu estava conversando com o superintendente do Liberty Mall na primeira semana que abriu e ele estava dizendo, Mirela, você precisa ver a felicidade das pessoas. É uma coisa encantadora, e não só dos consumidores, como da nossa equipe, como dos vendedores. É uma energia muito boa, muito positiva. Eu não vejo, Fausto, sinceramente, eu não vejo a hora disso acontecer. É uma saudade. Mirela, a gente já está se encaminhando, infelizmente, para a finalização dessa nossa live tão aguardada. E eu queria que você só falasse um pouquinho mais para a gente, antes da gente já partir para a nossa despedida, né? Isso que você começa aqui a falar, mas algumas dicas que eu sei que você tem muitas informações aí de muitos teóricos e muita gente que pensa do consumo, né? Quais são algumas dicas, o que você pode dizer? Você já começou a falar agora sobre essa necessidade de treinamento de equipe, né? Mas como é que você pode dizer que os lojistas podem ainda continuar imprimindo a diferença nesses novos tempos, né? O que é que eles precisam fazer para continuarem competitivos nesses novos tempos que aí se avizinham? Veja, a gente falou um pouco sobre isso, mas o equilíbrio entre o físico e o digital é extremamente importante, né? Ele não pode abandonar o digital, ele tem que persistir nisso. E o relacionamento com o cliente. Esse relacionamento, ele não pode simplesmente aguardar que aconteça dentro da loja. A gente precisa se relacionar com este cliente fora da loja. E aí entra a parte digital, né? Que seja o WhatsApp, que seja a ferramenta que ele puder, que ele tenha disponível, não tem problema. Mas se relacione, entenda esse consumidor, entenda quem é o consumidor que está em casa, quais as suas preferências. E o lojista tem uma facilidade porque ele tem os dados dessas pessoas. Então, de repente, processar isso, equipe de vendas bem treinada, equipe de vendas para ir atrás desse cliente, para se relacionar. O relacionamento continua sendo a chave da questão. Dicas de ouro, aí generosamente aí divididas conosco por Mirela Cubilhas. Mirela, que é administradora, pós-graduada em marketing pela FGV e diretora da EnaShop, que administra diversos equipamentos no Brasil inteiro e que hoje pôde estar aqui conosco conversando sobre consumo em shoppings em tempo de pandemia, tanto situando o equipamento como também nos dizendo sobre os protocolos que já estão estabelecidos e aqueles que estamos ainda em negociação para essa nossa aguardada reabertura num tempo mais breve possível, como é do desejo das instituições que estão lutando juntamente para esse momento, né, Mirela? Então, agora eu gostaria de deixar aí uma palavra final, te agradecer imensamente, e em seu nome agradecer a toda a EnaShop, a toda essa equipe tão competente e profissional da EnaShop,
E dizer para você que eu espero que logo a gente possa fazer uma outra live, já com os shoppings reabertos, já discutindo os protocolos, já com os shoppings reabertos, dentro do que realmente vai ser colocado para todos os lojistas e equipamentos. Então, antes de eu fazer meu agradecimento final, eu quero passar a palavra para que você possa também dar uma palavra final aos nossos seguidores e lojistas que aí carinhosamente mandaram muitas mensagens bonitas para você aqui durante a nossa live. Eu disse a você que não ia ficar lindo, mas acaba que entra algumas pessoas que a gente não consegue deixar de falar. Fausto, olha, a minha mensagem é de otimismo, sabe? Eu sou uma pessoa muito otimista e precisamos olhar esse momento de uma forma diferente. Falando sobre olhar, a gente tem uma frase do Richard Bach, um escritor que na época da década dos anos 80, mais ou menos, eu acho que ele escreveu o Fernão Capelo Gaivota e o Ilusões, e ele dizia o seguinte, que a largata chama o fim do mundo. E o que a largata chama de fim do mundo, o homem vê como borboleta. Então a gente precisa ter um olhar diferente. O fim do mundo não é essa pandemia. Vamos olhar isso como um lindo recomeço, né? Um recomeço cheio de esperança, de fé, né? Fé em Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Então vamos em frente juntos e a gente vai sair dessa ainda mais fortes e unidos. Sem palavras para poder agradecer a você e a toda essa sabedoria que você trouxe para a gente nessa manhã. Todas essas informações que são preciosas, que estão sendo aguardadas por todos. E aqui reafirmando aí a nossa união, né, de todas as instituições e os equipamentos que estamos juntos aí batalhando pelo interesse do lojista, né? E negociando no menor tempo possível essa reabertura com a segurança que todos desejam e merecem. Mirela, Fausto, muito obrigado a você. Eu que lhe agradeço, meu amigo. Foi um prazer enorme estar aqui com você. É sempre bom estar junto com vocês, trocando experiência, trazendo um pouquinho de informação. Muito obrigada. Aguardem, logo teremos mais informações. Mirela é uma convidada sempre presente aqui, é uma pessoa da casa. E na próxima semana vamos estar aí com outra Quintas Empreendedoras Live. Siga aí o nosso perfil para ter logo informações do nosso próximo convidado e o nosso próximo tema. Mirela, muito obrigado. Convido a vocês que estavam aqui nos seguindo a também seguirem os perfis de todos os shoppings da cidade, se informarem com cada shopping exatamente como é possível continuar o consumo, mesmo nesse período em que estamos fechados. E aí, como a Mirela disse, tanto eles estão já aptos ao consumo na atualidade, através de delivery e através do drive-thru, como também todos já estão preparados imediatamente para essa aguardada reabertura. Não é isso, Mirela? Exatamente, Fausto. Eu queria só fazer um adendo. Nós, lojistas, não se preocupem com tanta informação que foi passada aqui, porque vocês vão receber uma cartilha com tudo isso, né, para saber o passo a passo, os lojistas de shopping, todas as informações que nós temos, a gente vai passando semanalmente via circular, digital e tal, mas vocês vão receber uma cartilha. Nós já realizamos uma muito detalhada, inclusive, Alexandre, parabéns, porque você que liderou aí esse processo, ficou excelente. Então, os nossos lojistas vão estar recebendo, todos os lojistas vão receber essa cartilha com o passo a passo. Então, não se preocupem com tantas informações, mas é importante ficarmos atentos aos decretos do poder público, para que a gente possa guiar a nossa reabertura da forma mais segura possível. Era só isso que eu tinha esquecido de falar. E se antecipar, tá perfeito, porque o que você traz é a necessidade de uma antecipação do planejamento, né, Mirela? Exatamente. Antecipar o planejamento e aí eu também deixo um recado, da mesma forma como a Mirela está falando, de que todos esses decretos que foram aqui colocados pela nossa convidada Mirela Cubilhas, todos podem ser encontrados agora no www.cdl.com.br, cdl.com.br, a homepage da CDL Salvador está todos os dias atualizando todas as informações e decretos que dizem respeito ao lojista e ao comércio como um todo. Assim como esses novos decretos, com os protocolos específicos de cada setor, também lá estarão colocados. Então, por favor, sigam as nossas redes da CDL Salvador, olhem a nossa homepage e atenção aí a todos os informativos que virão também através dos próprios equipamentos. Mirela, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Fausto. Obrigada, CDL. Até a próxima.